Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Landmark Podcast. E o episódio de hoje, como eu sempre falo, é um episódio especial. Especial porque a gente vai falar da reforma da renda, dessa nova lei que vai pegar o pessoal aí de surpresa que não assistiu esse episódio. E pra gente falar sobre esse assunto, a gente tem aqui o mestre dos magos da contabilidade, que vai abordar pra gente essa reforma da renda, faz parte aqui da bancada, criador do projeto desse podcast, Everton Avelino. Muito obrigado, é sempre um prazer enorme estar aqui com você nesse projeto que ainda está dando seus primeiros... Está engatinhando ainda, né? Mas já estamos... A gente fez o levantamento aí, já estamos em vários países, já foi exibido o nosso conteúdo, na Espanha, na Angola, em Portugal, nos Estados Unidos, né? Até perdi a conta, mas o conteúdo tá longe e a internet, né, não tem fronteira. Já tem uma galera assistindo, né? Pra quem falou que não ia durar nada, já tá durando 2025, não faltamos com nenhuma quarta-feira, todas as quartas a gente grava, e agora a gente vai mudar. Posso dar um recado aqui rapidinho? Vamos lá. Todos os episódios a gente estava lançando na segunda-feira, só que agora, para facilitar você, todos os sábados a gente vai estar liberando os episódios aqui. Então segunda-feira não vai ter, mas sábado, episódio inédito desse assunto que já tá assustando muita gente aí. Eu tô meio preocupado, hein, Everton? Eu acho que faz sentido a sua preocupação, né? Porque você é um cara que tem alta renda. Então, mas antes, a gente não pode esquecer de pedir aí pro nosso internauta, espectador, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, comenta aqui embaixo algum assunto que você acha interessante e relevante pra gente, ou a gente abordar ou trazer algum convidado, e também envia esse conteúdo para alguém que você conhece. Porque hoje nós vamos falar sobre tributação sobre altas rendas, o imposto sobre grandes rendas. Existe uma confusão, tá? E eu já quero começar trazendo uma polêmica aqui. Existe uma confusão que a mídia está fazendo aí. E aí, assim, o Brasil, ele não está taxando lucros e dividendos. Essa é a primeira informação que eu quero trazer aqui. Nós estamos falando de um novo imposto, de uma nova tributação sobre o que o legislador considerou como alta renda. Esse é o grande ponto. Então não se trata especificamente de uma taxação de lucros. Tem um reflexo nos lucros, mas a nossa ideia aqui é procurar explicar, né, o que de fato é essa tributação, quem vai ser atingido por ela, como... E aí no fim a gente vai dar algumas estratégias possíveis de como, né, tentar de alguma forma amenizar isso. Existem mecanismos legais para que você consiga pelo menos atenuar estratégias tributárias que sempre houve e sempre haverão. Então, se você ficar até o final, você vai conhecer um pouco das estratégias com relação a esse novo tributo. E mesmo que o pessoal pense assim, olha, mas eu ganho pouco, esse episódio não serve pra mim. Besteira, porque você ganha pouco hoje, né? No futuro você vai ganhar mais. Então às vezes acontece isso também. Vamos evoluindo de vida, melhorando de vida, a gente não conhece nada de tributação, quando vai ver a gente já tá na roça. Por quê? Porque a gente não conhecia os mecanismos, né? E aí daqui a pouco só vem a notificação da Receita Federal. Falando, olha, você ganhou mais, né? Você teve um valor, e aí... Eu acho que o pessoal às vezes... aconteceu isso comigo. Não, acredito que você sabe, né? Quando eu comecei ali a advocacia, ganhava um valor. Só que no começo, você sabe, é meio penoso, o salário é bem pequeno. Só que teve um ano que ainda bem a gente ganhou um pouco mais. Só que eu, caiu aqui, meu amigo, dinheiro na conta, vamos que vamos. E na hora de declarar, paulada, né? Porque declarei tudo na pessoa física, foi uma alíquota gigante, né? Porque não sabia 100% dos mecanismos. Ah, mas tu é advogado. Sou advogado, mas não tributarista. Por isso que precisa da contabilidade, de um contador para explicar esse assunto. E é muito importante entender o seguinte, toda aquela sistemática que existia permanece.
tá? Então como a gente está falando aqui de um novo tributo, então eu vou procurar evitar. Então se tiver alguns especialistas técnicos, sei que tem gente muito conhecida que entende os termos técnicos. Aqui a ideia a gente vai fugir um pouquinho, lógico, o termo tributo. Não, vamos usar imposto. A gente vai usar uma terminologia mais acessível porque o nosso público ele é muito vasto e muitas pessoas simples, não são da área, vão ter dificuldade de entender. Então a ideia aqui é assim, usar o termo mais simples e acessível possível para que uma pessoa que não seja da área entenda, tá? Porque às vezes tem aquela galera que, pô, mas o cara não sabe a diferença. Não, a ideia aqui não é conteúdo acadêmico, né? Nós estamos aqui num bate-papo falando sobre uma atualização, tentando falar de uma forma mais simples e acessível. Então, assim, aquele ajuste, isso que as pessoas não entendem, tá? O imposto de renda que já existe, ele está incidindo sobre a renda mensal. A forma correta de se pagar o imposto de renda é mensal. Tanto que o CLT, o cara que trabalha registrado, a empresa faz esse desconto mensalmente. É o que a gente chama de desconto direto da fonte. Exatamente, a retenção na fonte. E a pessoa que não trabalha em empresa, mas trabalha por conta, ela tem que fazer também o seu recolhimento mensal. Quem? Aquela pessoa que recebe aluguel. Pô, recebe um aluguel grande, né? Eu tenho um cliente lá que ele recebe, um aluguel que ele recebe é de 35 mil reais. Um galpão que ele tem. Então, mensalmente, ele recebe 35 mil reais. Um valor relevante, né? Fora do comum. Porque dizem que uma pessoa que tem uma renda hoje acima de 28 mil reais, ela faz parte do 1% mais rico. Então, esse cara, só por esse aluguel, ele já é parte desse 1% mais rico no Brasil. Tá? Então, essa tributação, ela tem que ser, esse imposto, ele tem que ser pago mensal, por meio de uma guia e tal. Porque não é na declaração. A declaração que a gente faz anualmente, ela é chamada de declaração de ajuste anual. Então, ou seja, aquela declaração é para você ajustar. Paguei mais, paguei menos. Se eu paguei mais, eu complemento. Se eu paguei menos, eu peço para a Receita me devolver. Olha, Receita, paguei mais do que deveria, ou a empresa descontou mais do que deveria. Porque é uma dúvida muito recorrente. Parece simples pra gente, mas às vezes chega no escritório uma pessoa mais simples, ó, vê aí quanto que eu tenho para receber. Não, peraí, não é bem assim quanto. Vamos fazer a conta, vamos fazer o ajuste. Pode ser que dê a pagar. Não, o cara fica bravo, né? Mais ainda, já me descontaram. Então, o ajuste anual, isso vai ficar mais complexo para quem tem alta renda, porque ele vai ter que fazer o ajuste que ele já sempre fez. Isso nada muda. Não vai fugir. Não vai fugir. Não, isso é uma coisa que não mudou em nada. Mas também vai ter o ajuste anual da alta renda. Então são dois ajustes. Quem tem a renda alta, a gente vai entender o que é renda alta para o legislador, né? E aí então são dois ajustes diferentes que vão ser feitos. Então é uma novidade, é algo assim totalmente novo, tá? Então o sistema que já tinha permanece e agora a gente tem um novo sistema. Mas por que a lei que instituiu tudo isso é a lei 15.270, uma lei que foi aprovada recentemente. Ela ficou mais conhecida com a lei que isenta, entre aspas, né, a quem recebe até 5 mil reais. Nessa lei ela traz isso. Olha, é uma promessa de campanha do presidente, enfim, tá? Então, o governo não tá dando nada, então eu gostaria de trazer primeiro esse. Ele não tá fazendo nada do que ele não deveria. Por quê? Foi feito um estudo por um instituto, se não me engano, eu esqueci o nome agora, mas um instituto fez um cálculo e ele calculou assim, de 96 até 2024, que ele trabalha com ano fechado, né? Então, de 96 a 2024, houve uma inflação ali da renda de 154%. Então, até um determinado período, a Receita Federal, todo ano, ela atualizava a tabela. Porque a renda aumentava, então, olha, vamos ajustar. Um determinado ano, a Receita Federal ela parou de ajustar. Então, muitas vezes, a renda foi subindo e a tabela ficou estagnada. A renda foi subindo e a tabela foi ficando lá embaixo. Então, assim, quem não pagava começou a pagar. Porque a renda foi subindo e a tabela não acompanha.
Então, tem uma defasagem em cima disso aí. Então, o que o governo está fazendo com isso? Ele não está dando nada para ninguém, ele só está fazendo uma justiça tributária. Porque a renda aumentou e a tabela não. O que no futuro pode acontecer de novo. Se ficar o preço, o valor congelado, ao invés de utilizar o salário mínimo como base. Exatamente. Né? Exatamente. Porque no futuro vai acontecer o mesmo. Então, o governo, daqui a um tempo, igual você falou, se mantém do jeito que está, daqui a alguns anos vai acontecer novamente, porque a renda continua subindo anualmente, você tem correção. O preço das coisas vão subir. Tudo aumenta. E se você não mexe na tabela, vai acontecer novamente. Então, assim, foi feita uma abordagem meio que... Tanto que eu não lembro a Lei 15.270, que é a lei que instituiu isso, eu não lembro a última vez que houve uma votação unânime, tanto na Câmara como no Senado. Unânime. Ninguém divergiu. Ou seja, existe um cunho político por trás ano que vem, ano de eleição, né? Federal, senador, enfim. O contexto político da coisa. Porém, existe também dentro da legislação que diz o seguinte: quando o governo ele abre mão, aliás, ele só pode abrir mão de uma receita, porque imposto é receita do governo, né? É como o que custeia toda a máquina pública. Para ele abrir mão de uma arrecadação, ele precisa compensar isso. Né? Ele não pode simplesmente abrir mão, porque senão já está no déficit. Né? O que é déficit? É quando o governo gasta mais do que arrecada. O déficit seria o prejuízo da empresa. Então, quando ela tem, se o governo não tem lucro, né, tem superávit. Então, o déficit está acontecendo. Então, se você ainda tem uma renúncia fiscal, ou seja, você deixa de arrecadar um dinheiro que você arrecadaria, isso tornaria ainda mais. Então, ele precisa compensar. E nessa compensação é que nasce a tributação de altas rendas. Então, assim, aprovou a tributação de altas rendas para compensar a renúncia fiscal da galera que ganha até 5 mil reais. E a gente vai perceber o tamanho da renúncia por meio dessa lei. Então, como que ficou a lei, né? Ó, a galera que ganha até 5 mil reais, a tabela permanece, tá? Isso é interessante, a tabela permaneceu, não mexeram na tabela. O que eles criaram? A alíquota é a mesma. A mesma alíquota, né? Não mudou, a tabela é idêntica. Eles criaram um mecanismo para zerar o imposto. Então, assim, para a galera que ganha até 5 mil reais, vai aplicar a tabela que já existia e aí daria um valor a pagar. A ideia é o seguinte: se a pessoa ganha até 5 mil reais, vai ter um redutor que vai zerar o imposto. Que daria a pagar, ela não vai precisar pagar. Então entra com um redutor que, pelos cálculos, até R$ 312,89 está na tabela. Que pela tabela aplicada, o cara que ganha até 5 mil reais pagaria em torno de R$ 312 de imposto. Ele ganha um desconto, ele ganha um voucher. Né? Exatamente. É como se fosse um voucher. Então vai aplicar a tabela, daria lá 312, que é o máximo, né? Uhum. Então, até 312, eu zero e eu não preciso recolher. Aí de 5 mil até 7.350, que é um segundo escalonamento, aí a redução já é gradual, é proporcional. Então, assim, quem recebe até 5 não paga nada de imposto de renda. Quem recebe de 5 até 7.350 vai ter uma redução, vai pagar menos. Agora, quem recebe acima de 7.350 paga normalmente como sempre pagou. Vida que segue. Vida que segue, não muda nada. Mas o que eu acho interessante a gente comentar assim? Qual é o alcance? Porque quando a gente fala numa medida eleitoreira, né? Porque, veja, o governo prometeu isso quando se candidatou lá atrás. E os efeitos dessa lei, eles só começam a valer a partir do dia 1º/12/26. Então, ele esperou 4 anos para que a lei fosse aprovada. Enfim, todos, na verdade, né? É o seguinte, foi feito um estudo, 84% da população brasileira ocupada não vai pagar mais imposto de renda. 84% das pessoas ocupadas não vão pagar mais imposto de renda. Significa que o IR vai ser... Só 16% da população ocupada vai pagar imposto de renda.
Olha o tamanho da renúncia. Mas se a gente olha em termos geográficos, em termos populacionais, seria em torno de 20 milhões de pessoas beneficiadas. Então, a partir de 2026, 20 milhões de pessoas não vão pagar mais imposto de renda. Traduzindo no ambiente político, 20 milhões de votos. Por isso que foi unânime. Ninguém votou contra. Entende? Porque atingiu um número considerável. Mas se a gente olha, eu separei alguns estados brasileiros para assim, olha, com relação ao Maranhão. Maranhão foi o estado mais beneficiado. 94,8% da população ocupada do Maranhão não vai pagar mais imposto de renda. Olha que loucura. Então, assim, pouco mais de 5% da população ocupada do Maranhão que vai pagar imposto de renda. O restante não paga. No Amazonas, 90,7% das pessoas ocupadas não vão pagar mais imposto de renda. No Ceará, 93%. São Paulo, o maior estado, mais populoso, né? Já cai um pouco mais, vai para 67,5% da população ocupada. E assim, para fechar, né? Qual é o estado que você acha que menos pessoas foram impactadas? Ou seja, logo, é um estado onde existe uma maior concentração de renda na mão. Não é São Paulo. Tem algum chute? Poxa, eu chutaria aí ou Paraná, Rio de Janeiro, ou Minas Gerais, um desses. Distrito Federal. Lá em Brasília. Ah, tem pessoa. Lá em Brasília é onde existe a maior concentração de renda per capita, né? Ou seja, onde existe menos produção, onde gera-se a menor contribuição do PIB, mas é a maior concentração de renda. De renda tá lá em Brasília, né? Naquele estado, município, né? Onde não tem nenhuma grande empresa gerando empregos e... Talvez bancos só, né? Então, esse é até interessante, minha visão só. Seria tudo muito bom e perfeito para o povo, né? De fato ser isento, se em troca disso o governo parasse de gastar. Porque é um dinheiro que não vai mais entrar. E automaticamente, se o governo não gasta, se o governo não para de gastar, vai faltar dinheiro ou não? E no final das contas, alguém vai ter que pagar essa conta. Que a gente sabe quem é que sempre paga no final das contas, né? Exatamente. Você trouxe uma questão muito, muito boa. Quando o governo ele abre mão de um determinado imposto ou de uma determinada fatia de imposto, como é o caso aqui, ele tem duas opções. Ou ele corta gastos para compensar por meio de corte de gasto. Então, olha, eu vou reduzir aqui o meu gasto porque eu vou reduzir a arrecadação para a conta fechar. Né? O superávit primário que eles falam lá. Né? Quando a gente fala de crescimento do PIB, é justamente esse valor que, assim, olha, arrecadamos um pouquinho mais do que a gente gastou. Ou cria um novo imposto para compensar, para arrecadar. Então, assim, a gente sabe que primeiro que cortar gastos é cortar na carne, é cortar privilégios, né? E aí é muito difícil. Mas também não gera um impacto social que uma propaganda dessa. Olha, você que vai ter o imposto destacado lá não vai ter mais. Seu olerite agora não tem mais aquele desconto, porque o governo não... Entendeu? Então, assim, tudo isso contribuiu para que isso acontecesse. Mas vamos lá, tem bastante coisa ainda para a gente abordar. Então eu quero começar separando duas coisas que são diferentes, tá? A primeira é aquela retenção, que é aquele imposto, para quem está nos acompanhando, retenção é quando quem paga já desconta o imposto, isso é retenção. Então, eu tinha que te pagar 10 mil reais, você prestou um serviço, em vez de eu te pagar os 10, eu já desconto o imposto de renda, passo para o governo e te pago o valor líquido ali. Isso é retenção, tá? Então, a lei, ela trouxe uma retenção sobre os lucros distribuídos. Por isso que parece que é um imposto mas é uma retenção sobre lucros. Então, veja, o que gera a retenção? O fato gerador da retenção é o pagamento. Fiz o pagamento, tenho que descontar ali, ou o creditamento. Mas veja, a regra é o seguinte, foi colocado que
Para haver a retenção, o pagamento ele tem que ser para a mesma pessoa jurídica pagando para a mesma pessoa física no mesmo mês, tá? Então veja só, quando a gente fala a retenção ela acontece no pagamento de lucros e dividendos ali acima de R$50 mil por mês, tá? Então assim, paguei R$50 mil, a empresa me pagou R$50 mil no mês, não tem desconto. Ah, e a empresa me... Aí tem uma confusão, hein? Já vi produtor de conteúdo fazendo confusão com isso. Porque, veja, é até R$50 mil, não tem desconto. E se a empresa pagou R$60 mil? Eu já vi vídeo de gente dizendo, olha, se pagou 60, a gente tira os 50 que é o isento e o imposto dos 10% vai ser sobre os 10. Não. Não é isso que a lei diz. A lei não trata isso. A lei é específica em dizer que é sobre o valor total. Tá lá, na letra da lei, sobre o valor total. Então, se a empresa me pagou R$60 mil de lucro, eu vou pagar 10%, que é a alíquota da retenção, eu vou sobre 60, não sobre 10. Essa é a primeira... Já vi vídeos na internet de gente falando que é sobre a diferença. Não, a lei é clara em dizer que é sobre o valor total. Então, se alguém decidir retirar em janeiro, porque você falou que entra em vigor agora. Isso. Em janeiro. Se alguém em janeiro decidir, um empresário decidir tirar ali 52 mil, falar, olha, hoje eu vou tirar 52 mil, que é o meu lucro de 2025, né? Que ele vai somar ali, vai falar, olha, em janeiro eu vou tirar aqui 52 mil reais de lucro, correspondente, né, ao ano anterior. Rodou. 10% sobre 52. Se ele tirar 51, 10% sobre 51 mil, tá? E aí a gente vai chegar um pouquinho na conta mas eu tirei 51, mas depois o valor foi mais baixo. Calma. Então tirar em dezembro seria um bom momento ainda. Exatamente. Então os lucros distribuídos até esse ano, ele não sofre nenhum tipo de retenção. E lucros que foram aprovados, aí tem um macete, né? Então, se, por exemplo, toda vez que a empresa ela fecha o balanço e tem os lucros, aqueles lucros, a assembleia de sócios, ela tem que destinar ele para alguma coisa. Então, ó, apuramos um lucro. O que a gente vai fazer com esse lucro? Olha, vamos pegar metade dele e reinvestir na empresa, e metade vamos distribuir. Aí é que vira dividendo, né? O dividendo é quando o lucro ele sai da empresa e vai para o sócio. Aí a gente chama de dividendo. Essa diferença entre lucro e dividendo é essa, né? O lucro que vai para o sócio vira dividendo. Existe na lei que, assim... como é que faz isso? Existe uma reunião de sócios, eles deliberam, olha, eles decidem o que é que nós vamos fazer, como que a empresa vai pagar, que data que ela vai pagar, se ela vai pagar parcelado, se ela vai pagar agora, se vai pagar depois. Tudo isso é decidido e é colocado numa ata. Uma ata como um condomínio, né? Sendo os condôminos não decidem, então decide, coloca-se numa ata. Essa ata registrada na junta comercial até 31/12, ela tem valor, então você protege a isenção total, mesmo que seja paga em até 2028. Que haja previsão para pagar em até 2028. Se tem uma ata aprovada e registrada, ela protege esses lucros de até... Agora, se isso acontecer depois do dia 31, a lei já, ainda que seja de valores desse ano, mas se só está sendo pago em 2026 e não estava previsto em ata, já tem a tributação, tá? Isso é uma informação muito importante. Então, ficou claro que aqui a gente está falando de uma retenção, tá? Então, esses 10% é uma retenção. Ele é passível, inclusive, de restituição. Não é definitivo. Aqui é uma antecipação que a Receita está fazendo para lá na frente, na hora que for apurar a alíquota sobre alta renda, eu já tenho alguma coisa que eu antecipei. Então, essa retenção ela não se confunde com o imposto. Ela ainda não é. Esses 10% ainda não é o imposto sobre altas rendas. A gente vai entender um pouquinho melhor com isso. E afinal, quem é que paga o imposto sobre alta renda? O que é alta renda para a Receita Federal? Alta renda para a Receita Federal é aquele que ganha acima de R$600 mil por ano. Tá? Então isso é considerado
alta renda. Por isso que a gente chega naqueles 50 mil, porque se você pega os 600 e divide por 12, vai dar 50 mil, né? Então, se eu ganhei, imagina, eu distribuí uma vez no mês 50 mil, depois não teve mais, eu não tenho alta renda. Por quê? Foi só no mês. Mas vai ter o desconto, não vai ter o desconto porque é 50 mil, mas vamos pôr 60, vai. Distribuiu 60 mil no mês, mas depois não teve distribuição nenhuma mais. Não teve outras rendas e tal. Ficou abaixo dos 600. O que vai acontecer? Eu vou poder pedir a restituição. Eu não deveria. Eu não sou uma pessoa que tem alta renda, porque eu não passei dos 600 mil. Então isso cabe. Por isso que a retenção é uma coisa, o imposto sobre alta renda é outra, que é nisso que a gente vai entrar agora. Então veja, quem começa a pagar imposto sobre alta renda? Quem recebe acima de 600 mil reais. Mas 600 mil, o que está nesse montante? Porque tem, principalmente os empresários, como você, né? Tem várias fontes de renda. Então, assim, ele tem da empresa, ele tem um aluguel. Aí tem os dividendos de ações, né? Dividendo de fundo imobiliário, tem alguns investimentos. Exatamente. Então, o que soma? O que é considerado? Porque tem rendimentos que não entram nessa soma, isso é importante, tá? Veja, os rendimentos ditos tributáveis, ou seja, os rendimentos que já pagam imposto, salário, prolabore, aluguel, tudo isso entra na soma. Entra aplicações financeiras, que já tem aquele rendimento descontado na fonte, também entra ali. Rendimentos isentos ou com alíquota zero, que aí entraria os dividendos, que entra nessa classificação. Mas veja, a Receita também determinou que alguns ganhos não entram nessa soma. Isso é importante, principalmente para você que investe em ações. Ganho de capital, ele não entra, exceto da bolsa, tá? Não é ainda, o seu momento não é aqui ainda, mas Poxa, o ganho de capital... Eu estava empolgado aqui. O ganho de capital, o que é ganho de capital para você que está assistindo aí? Olha, eu vendi um patrimônio que eu tinha por um valor maior do que eu declarei. É o lucro, tá? Eu tenho um lucro numa operação. Então eu declarei para a Receita que determinado bem era 10, né? Um exemplo, tudo bem que 10 é um valor muito baixo, mas é só a fins de exemplificação para entender o que é o ganho de capital. Eu declarei que valia 10, vendi por 15. Então tive um lucro aí. Isso é ganho de capital, quando eu vendo por um valor maior do que eu dizia que valia, tá? Não cabe para as ações, tá? Ganho de capital, exceto ações. A compra e venda de ações, você tem ganho de capital, né? E você já tem um imposto também, quando você tem um ganho de capital, né? Se você está ali acima da isenção. Sim, exato. Então você já tem uma alíquota própria do ganho de capital. Exatamente. Rendimentos recebidos acumuladamente também não entram na soma para o imposto sobre altas rendas, mas também tem o seu próprio imposto lá, tá? Não está isento. Doação, herança também não entram na soma do montante, tá? Apesar de também já ter a sua própria tributação estadual, né? Então, assim, não é... Que é o ITCMD. Exatamente. Então, já tem essa tributação. Poupança. Então, você que investe na poupança, aquele ganho milionário que você tem na poupança, não entra como alta renda. Poupança é um rendimento isento e também não soma. O rendimento da poupança não soma com relação a isso. Fundos imobiliários também, né? O rendimento de fundos imobiliários também não entram. Enfim, indenizações por danos ou acidente, LCI, CRI, enfim, tem alguns rendimentos que não entram na soma, porque na hora que a gente vai aplicar a alíquota sobre alta renda, a gente tem que somar todos os rendimentos da pessoa, exceto esses. Esses não entram nessa soma, tá? Só uma observação, Everton. Os rendimentos é o que a pessoa ganha, que é diferente do patrimônio quando declara ali no imposto de renda. Já teve situação de cliente veio e falar, olha, meu patrimônio é esse aqui, mas eu não ganhei isso aqui não. É porque às vezes a pessoa tem uma casa já, um carro, alguma coisa, e o patrimônio é a soma de tudo que você tem, que é diferente da renda. Exatamente. Né? A renda é o... Então pode ser que tenha um patrimônio ali de 3 milhões. Porque a pessoa construiu isso durante toda a vida, mas o que ela ganhou no ano não é 3 milhões. Exatamente. Por exemplo, se ela tem 3 milhões investidos e aqueles 3 milhões geraram, sei lá, 300 mil reais, né, de rendimento, o rendimento são os 300 mil e não os 3 milhões. Tá? Então, o que entraria
lógico, tirando as exceções, né? Seriam os 300 mil e não os 3 milhões. Patrimônio vai gerar imposto se eu vendo por um valor maior do que ele estava declarado. Aí entra ganho de capital. Isso é ganho de capital, tá? Que também não entra na soma de alta renda, ganho de capital, exceto de ações, tá? Mas a alíquota, aí vamos lá, a gente teve aquela alíquota da retenção, que é de 10%. E aí, qual é a alíquota da alta renda? Quanto é? É uma alíquota progressiva, tá? Então, veja, alta renda é quem ganha mais de 600 mil. E a alíquota, ela vai progredindo, ela vai sendo aumentada até chegar em 1.200.000. Então, veja, quem ganha a partir de 1.200.000, quem tem uma renda anual, pessoa física, de 1.200.000 vai pagar a alíquota cheia, que é de 10%. Tá? Então a alíquota cheia, a alíquota sobre alta renda cheia é de 10%. Mas de 600 mil até 1.200.000, ela é progressiva. E aí existe um cálculo, existe uma fórmula para definir que alíquota é essa. Como que a lei prevê? Né? Então recebi ali entre 600 e 1.200.000, eu vou pagar a alíquota proporcional. Eu só pago ela cheia se eu ganho acima de 1.200.000, tá? Como que eu faço isso? A conta é a seguinte, eu pego todo o meu rendimento, divido ele por 60 mil. Vai dar ali um percentual. Desse percentual eu tiro 10. Por exemplo, tá? Recebi 700 mil reais. Então, eu pego 700 e divido ele por 60 mil, que é o que está na lei. Vai dar ali 11,67. Mas veja que é o rendimento dividido por 60 mil menos 10. Então, 700 dividido por 60 mil deu 11,67. Menos 10, 1,67. Essa alíquota que vai ser aplicada. Então, a pessoa que recebe 700 mil reais paga 1,67 de imposto sobre alta renda. Tá? Ela só vai pagar os 10% cheio, porque aí não pode passar de 10. Né? Então, você vai aplicando... Se você pega 1.200.000 e faz a conta, vai passar de 10, mas o teto é 10. Quando ela recebe de 1.200.000 para frente. Tá? Então, eu queria trazer aqui, explicando um pouquinho, o cálculo, tá? Como que o cálculo é feito. Porque não é um cálculo tão simples, mas nada tão complexo que a gente não consiga entender. Veja, o cálculo a gente já definiu aí a alíquota, como que chega, né? Recapitulando, é o rendimento dividido por 60 mil menos 10. Então a gente chega na alíquota proporcional. Porém, a gente ainda vai descontar o imposto que eu já paguei. Tá? Então a Receita Federal, a lei na verdade, né? Ela diz que o imposto que eu já paguei, porque lembra que naquela soma tem o lucro, mas tem aluguel, tem prolabore, tem salário, tem uma série de coisas. Tem uma série de ganhos que já tiveram imposto pago. Esse imposto ele não é desprezado da conta. Tá? Então, veja, eu vou pegar depois que eu aplicar a alíquota, eu vou descontar o IR que eu paguei de salário, aluguel, o IR das aplicações financeiras, 15%, todos os IRs descontados daquele montante daquela renda, eu vou considerar, tá? Eles não são desprezados do cálculo. Então, como que fica a equação? Né? A equação fica, o imposto sobre alta renda é a base de cálculo, vezes aquela alíquota que a gente achou, tá? Que ela pode ser até 10%, menos o imposto que eu já paguei sobre aqueles ganhos que a gente está falando ali, mas ainda existe um redutor. O que é o redutor? Esse eu não vou entrar aqui porque ficaria muito complexo. Mas esse redutor... Já não tá tão simples. Já não tá tão simples, entendeu? Se eu entrar no redutor, aí vai dar um nó na cabeça do colega, ele vai deixar o vídeo. Não nos deixe agora, que a gente vai colocar um exemplo aqui prático, tá? Eu tô falando aqui termos conceituais, mas quando a gente olha na prática, vai ficar mais claro, tá? Eu vou trazer uma conta ali que eu sei que talvez nesse momento esteja saindo uma fumacinha aí da sua cabeça.
sobre o que a gente tá falando aqui. Mas eu vou botar um exemplo aqui que vai ficar tudo mais claro. 3 exemplos, 3 situações distintas. Vai ajudar o nosso espectador. Mas o redutor, só pra gente não fugir disso, porque o cara vai estar assistindo lá, que tem o hater. Ele vai dizer, será que já chegamos no nível de ter algum hater? Quando a gente tiver hater é porque a gente tá crescendo. Tá indo bem. Mas o cara, não, mas tem um redutor, ele não falou. Entendeu? Isso aí, não, tem que falar porque tá na lei, tá? O redutor é uma equação que vai ser feita, além de toda essa, com relação à empresa, sobre o que a empresa já pagou de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Porque uma empresa paga, então assim, a empresa ela paga muito imposto de renda e ela paga imposto sobre o lucro líquido. O redutor é um cálculo que eu vou considerar quanto a empresa já pagou, eu posso reduzir do meu. Por que existe o redutor? Porque se a empresa pagou muito IR e muita contribuição sobre o lucro líquido, eu posso ter o meu zerado. Entendeu? É para criar uma justiça tributária. Poxa, a empresa já pagou IR pra caramba, já pagou muita contribuição sobre o lucro líquido, então isso eu vou poder considerar também na conta. Tá? A gente não vai usar esse indicador aqui para não ficar muito complexo, mas existe essa previsão. Tá? Se a empresa pagou bastante, eu vou poder usar isso também como benefício. Mas eu não vou trazer para não ficar tão complexo. Eu vou pedir aqui para a produção colocar o primeiro exemplo que eu trouxe aqui. Então aqui a gente tem o primeiro exemplo. Vou usar você, tá? Cristiano retirou da empresa dele. Veja lá. Mensalmente ele foi tirando ali 45 mil. Então, janeiro até novembro, ele tirou 45 mil. Veja que 45 mil tá abaixo dos 50. Então, esses 45 mil não tem desconto do IR sobre alta renda. Só que em dezembro, ele falou, opa, tem um saldo aqui. Né? Vou fazer uma confraternização, vou chamar os colegas da contabilidade, do marketing, então... Entregar umas cestas de Natal. Então vou precisar dar uma reforçada aqui no meu caixa. E aí, em dezembro, ele tirou 200. Veja, 200, na regra que a gente colocou, passa de 50, uma única fonte pagadora para um CPF no mesmo mês. Então, entrou na regra. Então... De 200 mil que ele retirou, aplicou 10% de retenção. Então, no final do ano, somando os 45 e os 200, ele tirou, num total, 695 mil reais. Tá? Pagou 20 mil, que foi os 10% sobre os 200. Uma alíquota efetiva de 2,9, né? Porque nos outros meses não houve retirada. Então, olhando para esse outro quadro aqui, o Cristiano não recebe dinheiro só da empresa. O Cristiano tem... rendimentos de aplicações que renderam para ele 300 mil reais. Então, o Cristiano recebeu 695 da empresa, que teve um desconto ali de 20 mil. Cristiano teve 300 mil que ele recebeu, não é o que ele tem aplicado. Então, ele tem lá os 3 milhões, que rendeu para ele 300 mil reais. Que descontaram, né? O rendimento sobre a aplicação é de 15%. Então, já lá, o banco já descontou 15%. Mas Cristiano também tem ali o seu aluguel. Ele tem uma casinha lá no Paraná que ele aluga, que rendeu para ele 36 mil reais de aluguel. E aí, aplicando lá o carnê-leão e tal, não sei o quê, sobre os aluguéis ele pagou ali 1.200 reais de imposto. Total, Cristiano embolsou 1.031 mil reais em todo o ano de 2026. Vamos trabalhar assim. E já pagou 66.200. Então, vamos para o cálculo agora. Vamos fazer o cálculo. Então, dos 1.031 que o Cristiano recebeu, a gente vai aplicar aquela fórmula, tá? Veja que 1 milhão está abaixo, né? Dos 1.200. Então, eu peguei 1 milhão, dividi por 60 mil, menos 10. E eu cheguei numa alíquota de 7,18. Então, veja. E aí, eu tenho essa alíquota. Essa é a alíquota da alta renda que você vai pagar. Porém, você tem o IR que você já pagou. Mas você pagou esse IR aqui, de onde veio? Da aplicação, os 45 mil, mais o IR do aluguel, que somando deu 46.200. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar
aplicar ali o 7,18 sobre 1 milhão e eu desconto o que você já pagou. E aqui a gente tem o IR sobre altas rendas. Porém, você já teve uma retenção lá, né? Então você pagaria 27.860, mas veja lá, já foi descontado do seu lucro uma retenção sobre alta renda, que foi os 20 mil. Nesse caso, você só vai pagar 7.860. Então, a gente percebe aí que, assim, aquele IR do lucro, ele não se confunde com os outros IRs, porque ele é um destinado especificamente para alta renda. Então, eu não estou tributando lucros e dividendos. Isso aí é uma antecipação da alta renda. E aí eu vou pedir para a produção colocar o segundo exemplo, tá? Uma outra situação aqui. Nessa situação, Cristiano já fez sociedades com outros escritórios de contabilidade e engordou o seu caixa, né? E aí ele começou a tirar duzentão. Já em 27, ele começa a tirar 200 mil de lucro ali todo mês. Então, ou seja, retirei acima de 50 mil, retirou 200, tem os 10%. Então, a contabilidade dele já descontou 10% de todo o valor. Mas lá em dezembro, Cristiano só tirou 45, é o que sobrou. 45 não se aplica na regra, não teve desconto, tá? Então, aqui a gente tem o mesmo cenário. Cristiano recebeu agora 2.245.000 de lucros, manteve a aplicação, manteve a casinha lá no Paraná, tudo isso normal. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar todo aquele rendimento, não vou precisar nem fazer conta. Porque tá no teto. Tá no teto. É acima de 1.200.000, eu não faço nem conta. Eu aplico 10 direto. Então eu pego 2.500.000, aplico 10%, e aí eu desconto os mesmos 46.200, que é da aplicação e da Casa do Paraná, e aí daria uma alíquota a pagar de 211. Mas Cristiano já teve descontado 220 durante o ano. Eu desconto. O que acontece? Ele tem direito aí de receber de volta 8.100. Tem direito a uma restituição, porque o imposto sobre alta renda foi maior do que ele deveria ter pago. Agora vamos para o terceiro exemplo, tá? Terceiro exemplo que nós temos é o que ficou neutro, tá? Então, veja, é um cara que Cristiano fechou a empresa, cansou, vou ficar só com a minha aplicação, jogou mais um dinheirinho lá na aplicação e falou, olha, parei com esse negócio de advogar. Significa que Cristiano não recebeu mais lucros e dividendos. Ele só tem a aplicação, que ele recebeu aí 1 milhão da aplicação, que gerou 150 mil de IR, manteve a casinha lá, nem reajustou, cara, gente boa. Manteve o aluguel. Manteve o valor do aluguel. Então aí ele já teve um rendimento de 1.036.000, veja, já é menos de 1.200. Então a gente já aplica a fórmula. Eu pego esse valor, divido por 60 mil menos 10. Chegamos em 7,27. Que daria ali 75 mil. Mas Cristiano já teve o IR pago da aplicação e do aluguel, que a gente abate esse valor. Nesse caso aqui, veja que você já pagou mais imposto com as outras rendas, né, do que daria alta renda. Nesse caso, ficaria um valor negativo e a lei disse, quando ficar negativo, na verdade, quando for menos que zero, a gente zera. Né? Porque assim, você não vai restituir dali, porque esses outros ganhos têm a sua... outra alíquota, outra lei. Outra lei, outro cálculo. Se tiver que restituir alguma coisa dali, lembra que eu falei? Uhum. É outro cálculo, é outro ajuste. Aqui não. Porque você já pagou mais imposto do que pagaria na alta renda. Então, obrigado pelos os slides. Ficou, veja que aplicando, né, na prática, fica um pouco mais claro de entender. Então a ideia é essa. Porque o que estava acontecendo? A gente começava a pegar o cara que recebia lucros e com as aplicações, como que a gente pega a alíquota efetiva? Né? Eu pego tudo que ele ganhou e pego tudo que ele pagou. E aí eu faço, olha, quantos por cento do que ele pagou representa do que ele ganhou? Em alguns casos, o próprio o ministro da Fazenda falava assim, olha, tem gente que está pagando 1,3
2% de IR. Se um trabalhador recebesse esse mesmo valor da empresa, ele pagaria 27,5%. Existia, de fato, uma distorção muito grande entre o cara que trabalhava e recebia com... Então, a lei ela veio para criar um pouco de justiça tributária. Mas veja, eu prometi, tenho aqui alguns minutos, para falar de primeira polêmica que foi criada, né? Que tá aí. A empresa que é do Simples, que distribui, ela paga ou não paga? Porque lá na Lei 123 de 2006, que é a Lei do Simples Nacional, diz que, e aí você que é advogado, constitucionalista, a Lei 123 de 2006, que é a Lei do Simples, é uma lei complementar. A Lei 15.270 é uma lei ordinária. Então, existe aí uma discussão se a lei ordinária revogaria o artigo da lei complementar, que diz que é isento. Então, existe ainda aí uma discussão. Tem gente falando que não, porque lei complementar tem quórum qualificado, enfim, existe. Porém, inclusive, um detalhe, tá? O ministro da Fazenda, quando estava na comissão que estava sendo votada essa lei, falou: olha, não se preocupem, porque as empresas do Simples não vão pagar. A gente já mapeou, a gente já sabe cada CPF de quem vai pagar, porque a Receita tem um vídeo dele falando sobre isso. Mas, ontem, a Receita Federal soltou uma cartilha, perguntas e respostas, dizendo que vai pagar. Então, assim, prevemos que haverá aí demanda judicial, vamos judicializar para questionar, né? E aí quem vai dizer aí, vai dar o veredito final, é o nosso querido Supremo Vai acabar Tribunal chegando Federal. no Supremo para decidir. E no Brasil a maioria é Simples Nacional, ou não? Muitos. A grande parte. Porque a alta renda que a gente falou aqui, eu tentei enxergar um pouco, eu vou dizer do meu meio, das pessoas que eu ando e que andam próximo a mim. Eu não conheço ninguém que vai se aplicar, por exemplo, a alta renda. Pode ser que você conheça ainda mais seus clientes, né? Por ter a contabilidade. Mas isso aqui é uma exceção da exceção. Exato. A gente falou que é considerado 1% mais rico quem ganha acima de 28 por mês. E aí como é que o governo vai fazer para receber esse dinheiro que recebia antes? Existem os cálculos e tal, mas na aplicação prática, eu já vi muitas vezes eles projetarem uma coisa, mas na hora que entrar em prática, tem aquela receita frustrada. Aí eles vão começar a apertar, arrochar ou não. Mas temos aqui, além dessa polêmica do Simples Nacional, tá? Algumas estratégias que podem ser utilizadas para tentar atenuar, né? Assim, algumas coisas que a gente viu pela internet. Primeiro tem a questão da ata, né? Então, assim, olhando para 2025. Então, se você tem ali, a sua empresa tem lucros acumulados, então você faz aí um balanço intermediário agora. E aí existia uma discussão, porque o Código Civil fala que o ano, o balanço ele é finalizado no dia 31/12, e a empresa tem até abril para apurar. Abril para levantar balanço, porque tem uma série de coisas, tem estoque, enfim. É impossível fechar balanço antes do ano virar. Os advogados tributaristas estão felizes, né? Porque o que vai ter de processo judicial... Exatamente. E aí já tem mais uma demanda judicial, porque o Código Civil fala que o balanço ele tem que ser fechado até o final de não abril. dá pra apurar, né? Como é que Não vai dá. apurar de dezembro, sendo que você precisa dos próximos meses pra apurar o anterior? Como é que você faz Antigamente tinha aquele fechado para balanço, né? Nas empresas. Porque você precisa contar o estoque. Porque uma coisa é que tá no sistema, outra coisa é o que tá lá real. Então você tem que fazer a contagem física. É o olho lá. Poxa, tá dizendo no sistema que tem X, mas a gente contou aqui tem Y. Ajusta, perda, furto, não sei o que. Faz os ajustes. Tudo isso acontece quando o ano vira. Então, assim, é impossível. Então, mas, para tentar mitigar, levanta um balanço intermediário, faz aquela apuração intermediária, aprova a ata agora em dezembro, registra na junta comercial para tentar salvaguardar
os rendimentos desse ano dessa nova tributação. É uma forma, tem um monte de gente aí correndo e atrás dessas atas. Uma outra possibilidade que também é vista é a criação de holdings. Então haverão muitas holdings. Porque, veja, essa tributação ela é para pessoa física. Então você pode colocar como sócio da empresa uma outra empresa. Uma holding. Então você pega o seu patrimônio, cria uma empresa, coloca o seu patrimônio como holding patrimonial e aí ela vira como sócia da empresa principal. E aí esses repasses para holding não tem tributação, porque é para pessoa física. Então, porém, empresas do Simples não pode ter sócio pessoa jurídica. Aí teria que ser fora do Simples, né? Outra coisa que tem falado, o cara, eu tenho uma empresa, eu sou só eu de sócio. Então eu vou botar a minha esposa como sócia. Então eu ia retirar 60 mil. Cada um retira 30. Cada um retira 30. Foge também da tributação. E é uma coisa que, né? Enfim, pode acontecer. Ou eu pego o meu negócio, que fatura X, porque veja, a tributação ela é por CNPJ, para pessoa física, no mesmo mês. Eu posso pegar minhas atividades que estavam num CNPJ só e abrir outros CNPJs. Tudo bem, talvez lá no final, aquele montante, mas evita aquela retenção de 10%, porque a gente viu que vai ser 10 com 1.200.000. Mas, se houver uma retirada intermediária, vai cair nos 10%, aí depois eu tenho que esperar não sei quanto para pedir a restituição. Então, se eu tenho vários CNPJs, um para cada atividade, também dá para dar uma driblada aí nessa questão. Tá? Então, assim, algumas estratégias que foram aventadas para tentar aí fugir um pouco dessa retenção. Lembrando, como bem colocado, né? Não vai atingir uma fatia grande, né? São, de fato, se a gente está falando que o 1% dos mais ricos recebem, né, a partir de 28 mil por mês, aqui a gente está falando de mais de 50 mil. Então, eles querem, de fato, tributar os grandes, os peixes grandes, assim como o Cristiano. Né? Por isso está preocupado. Como diz a estagiária lá do escritório, eu sou girino. Sou girino ainda, tem muito que crescer. Eu não sou contra tributações, né? Uma vez que o governo utilize o dinheiro de uma forma correta. Então, por exemplo, como eu resido no estado do Paraná, para quem não sabe, eu resido no Paraná, e muitos serviços públicos eu acabo comparando. Quando eu estou aqui no estado de São Paulo, aqui no litoral, e quando eu estou no Paraná. E a diferença dos mesmos serviços públicos é gritante. Entende? Parece que eu estou em... Não que é o paraíso, não é isso. Uhum. Mas você consegue ver o dinheiro público sendo bem utilizado, né? Na cidade que a gente reside, a gente não paga passagem de ônibus, por exemplo. Os moradores não pagam. Eu não vou nem falar que cidade que é, porque vai que todo mundo começa a se mudar para lá. Vai falar, olha, eu quero... Vou. Então, a gente não paga passagem e a gente consegue ver... O SUS funciona muito bem. A gente raramente compra remédio em farmácia porque a gente às vezes a gente opta em passar pelo serviço público, que já é algo que a gente paga. Sim. E lá funciona com muita qualidade. Então a reforma da renda é a bola da vez agora do momento, né? Acredito eu que seja... Tem muita informação na internet que não é verdadeira. Você chegou até a me encaminhar um vídeo, né, de uma determinada pessoa, e eu até olhei nos comentários lá, o pessoal falando, olha, não é bem assim, não sei o quê. Tem gente querendo fazer terrorismo, né? E aí os pequenos... Que vende também. Que vende, né? E aí os pequenos, o cara tira ali no máximo 10 mil por mês e fica xingando o governo, não sei o que, né? Mas não vai ser afetado. Recebe um Pix de R$50, você é tributado. Pix. Também tem esses vídeos assustadores do Pix, né? Sim. São vários assuntos que a gente tem para poder abordar aí nos próximos episódios. Um dos episódios que a gente pode fazer, no futuro iremos fazer, é falar um pouco sobre investimentos, né? Ações, fundos imobiliários, e aí a gente já traz esse assunto aqui de novo, né? Acredito que nosso tempo se esgotou. Foi um assunto um pouco mais denso? Foi. Né? Saiu uma fumacinha com ali. Certeza até saiu. Da produção ali, a produção já ficou preocupada pelos seus rendimentos, né? Ela falou, olha, poxa, mais de 600 mil no ano, então acho melhor eu distribuir os lucros aqui da produção, né? De que a gente já conseguiu aí em 2025, porque senão 2026...
vou precisar reter mais 10%, né? Vai reter mais alguns percentual do que a gente consegue ganhar. Então, por isso, tem alguma notícia aí para compartilhar com o pessoal? Alguma informação importante nesse episódio? Não, eu quero só pedir que você que está nos assistindo, escreve aí. Ficou claro o que precisa melhorar? Conseguimos, né? Você conseguiu entender? Ficou alguma dúvida? Que isso pode também gerar, de repente, um comentário num outro podcast. Então, assim, a sua contribuição ela é muito importante para a gente ir melhorando, né? Porque a gente tem o nosso ponto de vista, né? A nossa visão sobre tudo isso que a gente está construindo. Mas o seu feedback, a sua percepção é muito valiosa para nós e ela vai ser levada em consideração. Então, assim, comenta aí o que você achou, né? Se não achou legal também comenta, não é só para elogiar não, mas principalmente tem uma frase que diz assim: prefiro os que me criticam, que me corrigem, aos que me bajulam, que me corrompem. Então, pode comentar aí para melhorar e não esqueça, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem um sininho lá que você ativa que quando o vídeo novo sobe você é notificado. Isso é importante. Comenta e compartilha com mais alguém. Então eu passo a bola aqui pro meu companheiro finalizar. Não se esqueça também de sugestões, tá? Muita gente tem dado sugestões ali no Instagram, pessoalmente. Cris, falando de tal assunto, eu venho anotando todos. E para a próxima temporada de 2026, sem dúvida, traremos muitos assuntos. Alguns assuntos são mais densos que outros, né? Então, os próximos episódios a gente vai trazer para 2026 muito conteúdo. Então, aguardo vocês aí no próximo vídeo. Muito obrigado por ter você aqui conosco. Até mais.